da Tarde. Entrevista. Doutor Adelmo, muito obrigado por atender o nosso convite. Fique à vontade. Boa tarde, o senhor da casa. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Jeremoabo. E a gente manda um boa tarde todo especial lá para a cidade de Cícero Dantas, que é a cidade hoje envolvida, né? A cidade envolvida nessa ação popular. A gente manda um alô especial aí para Cícero Dantas. Tem pelo menos aí 2 pessoas interessadas em defender o erário público do município de Cícero Dantas. São as 2 pessoas que assinaram o processo. E a gente manda também um alô especial para toda a comunidade do Novo Triunfo, afinal de contas nós estamos lá. E aproveitando a oportunidade, agradecer aos 3.233 eleitores que compareceram no domingo passado na eleição lá do Conselho Tutelar de Coronel João Sá, uma das maiores votações por porcentagem no Brasil, e uma eleição ordeira, graças a Deus, de votar lá, tranquilo. Né? O pessoal gosta de votar. Né? Chegamos ali na casa dos 30%, é uma das maiores votações em todo o Brasil. E tivemos o prazer de presidir a eleição e, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Júnior, estamos à disposição. Mandar um abraço aqui para Cael, nosso irmão Cael, lá em Cícero Dantas, liderança política. Infelizmente está internado lá em Salvador. Eu soube que Cael está internado, mas o quadro clínico dele está melhorando, com fé em Deus, logo ele vai ter alta. Mandar também um abraço para o Eldo, ex-prefeito, outra liderança. O vereador Guilherme, menino novo, na vereança. O João Guilherme esteve aqui semana passada. Menino novo, fazendo diferença, cumprindo o papel, princípio do vereador, né? Que é fiscalizar, que é correr atrás. Muito bem. Bora lá, Júnior. Vamos Estamos lá. à disposição. Vamos começar, como diz o Matuto, pelo começo. Doutor Adelmo, tem esse mecanismo maravilhoso que é a ação popular. O que é uma ação popular? Uma ação popular, Júnior, graças a Deus a Constituição nos trouxe essa possibilidade para nós não ficarmos engessados na possibilidade de dependência somente do promotor, do Ministério Público. Sim. Veja a sua situação hoje. Cícero Dantas, uma comarca de entrância intermediária, não tem promotor titular hoje. Então, se a população de Cícero Dantas ficar somente dependendo do promotor da comarca, não vai dar conta de certos, né, de certos afazeres, de certos direitos na justiça. Porque, infelizmente, o Estado da Bahia está passando por esse problema, não tem promotor para todas as comarcas. Então, a ação popular dá a possibilidade ao cidadão dele, através de um advogado, não tem um promotor, não pode e tal, mas o advogado pode. O advogado pode protocolar a ação. Ele procura um advogado e o advogado protocola a ação. Isso. Entendi. E aí o promotor lá na frente vai atuar como fiscal da lei, vai dar o parecer dele e o juiz no final vai julgar a ação. Certo. Doutor Adelmo, o objetivo da ação popular seria o qual? Olha, o erário público pode ser processado qualquer servidor público ou qualquer um que faça uso de algum serviço público. E qualquer cidadão, para processar o cidadão, tem que ser daquele município. Se o problema for do município, tem que ser eleitor do município. Se o problema é do Estado, tem que ser do Estado. Se o problema é da União, qualquer eleitor a nível nacional pode acessar a Justiça e protocolar essa ação popular. Então vamos lá. Então, ação popular em desfavor do presidente da Câmara de Vereadores de Cícero Dantas, o senhor Abelardo. Então, o teor dessa denúncia, doutor, pode ficar à vontade. Nessa ação, nós estamos cogitando principalmente 3 modalidades, 3 problemas. O primeiro é excesso de diárias e diárias retiradas de forma equivocada, de forma não comprovada o seu devido exercício, a sua viagem, etc. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é a contratação de uma empresa, Dias Santos, por dispensa de licitação. Ele contratou a empresa para alocar um carro, dispensou a licitação, ou seja, não tem aquela burocracia. Ele praticamente escolheu a empresa essa, pronto, e contratou aquela empresa. Depois ele foi fazer uma reforma na Câmara, também contratou a mesma empresa para a reforma da Câmara. A do carro, a mesma do carro. A mesma do carro. E então ele usou a mesma modalidade, dispensou a licitação e o que é pior, ele não juntou os documentos no processo licitatório que a lei determina. A lei fala que tem que ter uma relação de documentos obrigatório, e ele não juntou. E depois tem mais 2 empresas que também receberam, 2 empresas diferentes, também foi por dispensa de licitação, também sem a devida documentação. O senhor disse, sem a devida documentação, vamos lá, ele fez uma reforma na escola com a construtora tal, ele tinha que juntar o que ali? Alvará de funcionamento, certidões? Também, mesmo sendo um ente público, ele precisa, né, do alvará da Prefeitura de Construção, porque a Prefeitura tem que fiscalizar todas as obras, até obra internacional, federal, estadual, a Prefeitura é obrigada a bem investigar e aprovar aquela obra. Mas no caso deles foi pior.
Eles não juntaram o memorial descritivo dessa obra, não juntaram planilha de cálculo, entendeu? É o que está mais grave que eu estou vendo recentemente nas administrações, tanto com Câmara como por Prefeitura, é isso. Eu quero saber as planilhas de custo, que não aparecem. Inclusive tem prefeituras botando sigilo em planilha para a sociedade não saber onde gastou o dinheiro. Pois é. Vejamos aí o tamanho do absurdo. Mas vamos quem lá. assinou essa petição comigo foi meu filho, o doutor Caiuá, né? Advogado, está atuando muito bem, graças a Deus. E inclusive é procurador do município. Procurador do município de Novo Triunfo, é procurador-geral, chefe da procuradoria, graças a Deus. E está fazendo lá uma diferença, porque Novo Triunfo tem procurador de segunda a sexta. Pode chegar na prefeitura que está lá um procurador sentado e o adjunto também, são 2, né? Certo. Mas, Júnior, vamos lá. Quem nos procurou para adentrar com esse processo foi um cidadão chamado José Wagner, que tem um apelido de Vaguinho, também muito conhecido como Bico Roxo, lá de Cícero Dantas. Eleitor de Cícero Dantas, suplente de vereador. Esses seriam os pré-requisitos. Suplente de vereador. E acompanhado de uma cidadã chamada Sheila, né? Sim. Então, nos contactaram, acertamos os detalhes. Então, a gente aqui está como instrumento de trabalho profissional. Sim. Nos trouxeram a denúncia, nós investigamos, pesquisamos, pensamos e começamos a verificar que realmente, porque a gente não vai entrar com uma ação aleatória, a gente não vai atentar contra o nome de ninguém de forma aleatória. Certo. Quando a gente protocola uma petição é porque nós temos a responsabilidade profissional de dar seguimento àquele processo e de chegar no fim ganhando esse processo. Tá? E aí, é claro, é evidente que a outra parte, o réu, o senhor Abelardo, o presidente da Câmara, tem o direito ao contraditório. Acredito que você aqui também abrirá espaço para ele. Mas com certeza, eu já entrevistei. Que é o correto, né? Eu já o entrevistei. Mas quando a gente pega, Júnior, lá vamos ver logo a lista das diárias. Pega lá, uma diária. Ele disse que compareceu ao gabinete do diretor do Detran, Max, lá em Salvador. Adelmo, eu fiz esse release ontem e eu queria, antes de você entrar nessa diária aí, explicar para os nossos queridos ouvintes, em especial Cícero Dantas, porque através do Zadnet tá bombado lá, viu? Tá todo mundo com o link da Jeremoabo FM no seu celular ouvindo nesse momento. E não só para Cícero Dantas, para toda a região. Em que momento é que cabe uma diária? O presidente da Câmara, ou o prefeito, toda hora pode estar, bota uma diária aí. Qual é o momento que cabe uma diária? Uma diária que a gente sabe é quando faz uma viagem, mas explica aí mais ou menos como é. Olha, para o Legislativo é complexo, é complicado, porque ele tem que provar a necessidade de estar representando a Câmara. E aqui, basicamente, são em torno de 30 diárias do ano 2022, e ele não comprova, assim... Em um ano ele fez 30 diárias? Em torno, só o que nós trouxemos para o processo, mas tem mais. O que nós estamos no processo, nós temos aqui em torno de 30 e poucas, entendeu? Umas mais relevantes. Mais relevantes, mas tem mais. Então, por exemplo, ele disse que ficou 3 dias, ele foi visitar um advogado. A Câmara de Cícero Dantas tem um escritório contratado lá em Cícero Dantas, tem procurador. Ainda assim, ele vai a Salvador, fica 3 dias lá no escritório do advogado. Onde que justifica a necessidade? E aí ele vai a Salvador, fica lá 3 dias, tira 900, 1.800 reais de diária, e ele só junta uma declaração dizendo que compareceu lá ao gabinete da deputada, que compareceu ao gabinete lá desse Max, junta dizendo que foi no gabinete, no escritório desse advogado. Mas ele não prova que uma nota fiscal de combustível, não mostra uma nota fiscal de um hotel onde ele pousou, uma comida que ele comeu. Ele não mostra no processo de pagamento o que ele foi resolver. É como se ele não tivesse ido, é isso? É como se ele não tivesse ido. E o que nos chama a atenção é, primeiramente, essa documentação do Max. Porque quando ele apresenta a declaração, o Max afirmando que ele compareceu no gabinete. O Max já estava demitido, já não trabalhava mais. Isso é interessante a gente abordar, foi o que eu achei mais, assim, das primeiras, né? Gravíssimo, foi o que mais chamou a atenção. Gravíssima. Ele foi ao Detran, segundo ele. Segundo ele. Lá, foi o Detran, e para comprovar que esteve num Detran, ele juntou uma declaração, o Max afirmando que ele esteve lá no gabinete. E que serviço ele foi fazer lá no Detran? Ele não explica. Não juntou nada explicando. Só juntou um documento dizendo que o Max dizendo que ele esteve lá. Mas ele foi fazer o que nesse Detran? Não fala, ele não diz no documento, só diz que ele compareceu. Pera um instantinho. Vamos lá. O Abelardo, pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus.
Nossa Senhora, vem aqui no programa Jornal da Tarde. O que foi que o senhor foi fazer nesse Detran? O que foi? Mesmo, vamos lá, que o diretor não tivesse sido demitido. O que foi que o senhor foi fazer no Detran? Foi conhecer o Detran? Foi isso aí? Mas vamos lá. E aí, o que foi que aconteceu depois? Aí, quando a gente vai investigar, a gente descobre que o Max já tinha sido demitido do serviço público estadual um mês antes. Ele ter ido lá. Então, o Max não podia estar lá. O Max não podia estar assinando. O Max, ele não podia, o Abelardo, o presidente da Câmara de Cícero Dantas, não poderia estar lá com o Max, porque o Max não era mais servidor. Então, aí já tem uma fraude, aí tem falsidade de documento público, que é um crime horrível, aí tem o peculato, porque ele tirou o dinheiro público, botou no bolso, aí tem o ato de improbidade, tem a falta de decoro parlamentar e por aí vai. Disso aí é a primeira pena. Certo. A gente começa a puxar as demais penas. Tem perda de mandato aí? Tem falta de decoro parlamentar. Inclusive, na petição nós pedimos ao juiz que o afaste do cargo. Afaste do cargo da presidência da Câmara. Essa documentação tá sobre a proteção dele, né? Do Abelardo, né? Isso, e pedimos originais também. Mas ele prestou conta, Júnior. Presta atenção. Isso tá... Na prestação de conta, ele fez prova contra ele mesmo. Nós não estamos pegando documentos aleatórios que os outros falaram, não. Nós estamos trabalhando 100% com a documentação que ele próprio prestou ao Tribunal de Contas. Está no sistema SIGA. Então, é documento oficial assinado eletronicamente por ele. Doutor, agora vamos falar de dinheiro. Essas 30 diárias daria o que aí? Olha, na média de um pouco mais ou menos 30 mil reais. Entendeu? 28, 30 mil reais. Um dinheirinho bom, né? Um dinheirinho bom. Porque o que acontece? Todo o patrimônio da Câmara pertence ao município. Então, por exemplo, Paulo Afonso é uma cidade abastada de dinheiro e tal. Então, o 1/10 da Câmara de Paulo Afonso não é gasto todo. Canindé de São Francisco também é outra cidade que recebe muito dinheiro. Então, a Câmara tem dificuldade para gastar. A Câmara não pode gastar do jeito que ela quer. Aí fica inventando despesa para tirar dinheiro. E dinheiro demais, tal, fica inventando dinheiro. Então, a Câmara com Paulo Afonso devolve o dinheiro, um exemplo, devolve o dinheiro da Câmara para a Prefeitura. A Prefeitura vai poder usar na educação, na saúde, etc. É o que o vereador deveria fazer. Então, vamos aqui. Esses 30 mil reais aí, Abelardo, ele poderia estar servindo para um combustível numa ambulância, para um remédio na farmácia básica, para uma limpeza pública. Melhorar a educação. Melhorar a educação, entendeu? Não tem essa necessidade de ter que gastar o dinheiro de todo jeito, não. Essa ganância. Se isso for comprovado, viu, Abelardo? Os microfones da Jeremab FM aqui está à sua inteira disposição. Conversei com ele, o menino até conversa bem, viu, Adelmo? Não sabia que... Ele vai precisar dar boas explicações, porque... Mas eu vou querer ouvi-lo. A não ser que faça que ele não queira, né? Mas o processo está lá. Por exemplo, Júnior, ele diz por diversas vezes, onde ele mais foi no gabinete de uma deputada. Até a gente está no processo e tal, mas vamos preservar? Vamos preservar o nome da deputada por uma questão, entendeu, da legalidade e do contraditório. Tá? Inclusive o problema não é com ela. Não é com ela, entendeu? Se ele foi lá, realmente... Está constatado. Mas o que é que acontece? Veja só que interessante. Como ele errou, a gente observa que tem uma montagem. Você vê o documento da prestação de conta, a olho nu a gente vê que tem uma montagem ali. Bom, no caso do Max. Tá? As outras declarações são parecidíssimas. Então nós pedimos ao juiz que ordene a entrega dos originais para a perícia. Então a petição está muito bem montada. Nós pedimos ao juiz que ordene lá a ALBA, a Assembleia Legislativa, que a Assembleia mande para o juízo toda a frequência. Toda vez que a Abelardo entrou lá dentro, nós queremos ver que dia, que horas. Doutor Adelmo, é por isso que eu sou seu fã. É porque quando o senhor monta a peça, o senhor já não deixa brecha. Nós vamos dar a deputada. Se ele pedir perícia, o senhor já pediu. Já pedimos. Peraí, o autor já pediu a perícia. Pedimos ao juiz que oficie o gabinete da deputada para certificar se aquelas assinaturas são realmente dela e se ele compareceu naqueles dias. Por quê? Essa deputada tem o costume, e isso é bom, de tudo que ela faz, todo evento dela publica. Está tudo publicado na rede social dela. Quem gosta de rede social é ela. E em mais de 20 vezes que ele disse que esteve com ela, inclusive apresentou o documento assinado por ela, ela estava em outro local.
E não lá, só uma vez, só uma vez na Secretaria de Relações Institucionais, que ela publicou uma foto com ele. Há uma suspeita de que ele falsificaram a assinatura dela. Falsificou a assinatura dela e os documentos. Ela não vai ficar bem, não. Viu? Entendeu? Então, para preservar o nome dela, vamos dar o direito de defesa, porque o réu é ele. O réu é ele. Os demais estão sendo suspeitos de terem sido usados de forma irregular. Mas tá? tem mais coisa por aí? Tem. Então vamos tem. lá. A dispensa de licitação do carro, ele usou uma empresa chamada Dias Santos, construtora e locadora. Aí ele loca um carro, um veículo estrada. Veja só, não é normal o legislativo ter um veículo utilitário para uso da Câmara. Por que não, doutor? Porque o legislativo é um órgão que representa o município. Então, geralmente se usa um veículo executivo, um veículo do tipo executivo, com 5 lugares. Ah, sim. Não é? Aí ele loca... utilitário é a construtora, né? Aí ele loca um veículo estrada. Uma estrada. E a quem pertence esse veículo estrada? Entendeu? A quem pertence? É uma situação que a gente fica assim, entendeu? Pertence a Carla Lúcia Carvalho de Jesus. Quem seria? Carla Lúcia Carvalho de Jesus é uma servidora do município de Sincero Dantas, tá? Que é casada com o senhor Flávio Andrade. Quem é o Flávio Andrade? Irmão do réu. Irmão de Abelardo? De Abelardo. Peraí. Abelardo, o presidente da Câmara de Sincero Dantas contratou um veículo... Contratou uma empresa, Dias Santos Construtora e Locadora. Da cunhada dele? Não, a empresa não pertence a ela. Mas o carro que está alocado, que presta conta, é o dela, que ela é casada com o irmão dele. O carro está no nome dela. Placa. Quem quiser anotar a placa, aí o povo Sincero Dantas sabe disso. Ele anda no veículo estrada, Endurance, modelo 2022 de cor branca. O valor da locação anual é 35.200. Como? 35.200. Peraí. A locação desse carro é R$35.200? Por ano. Por ano. Por ano. Ah, sim. Por ano. Chega mais aqui. E a placa do carro é RPD 1G53. RPD 1G53. Então, é corriqueiro. Olha, Júnior, o pessoal abusa. A Câmara de Vereadores... Mesmo assim, doutor, 35 mil daria mais de 2 mil por mês, né? 4. Multiplique. E você tem que saber quem está pagando esse combustível, né? Com certeza deve ser a Câmara. E veja só, a Câmara de Vereadores de Sincero Dantas, ela sabe, não tem estacionamento. Ele fica 24 horas, 7 dias por semana com esse carro, certo? E até onde nós sabemos, o presidente da Câmara, nenhum vereador pode ter o veículo 24 horas à mão. E outro problema para ele. A princípio, ele não pode dirigir o veículo. Tem que ter motorista. Tem que ter motorista. Quem é o motorista da Câmara que está dirigindo, quanto está gastando por mês de combustível, e é corriqueiro. O povo Sincero Dantas vê ele parar numa loja, colocar uma mercadoria em cima e ir para a roça. O povo de Sincero Dantas vê ele nessa estradinha branca, só que o povo até então não sabia que esse carro era alocado, que esse carro pertence à cunhada dele, que é casada com o irmão dele. A partir de agora, o povo Sincero Dantas começam a tomar conhecimento que esse carro é da cunhada, que está alocado à Câmara de Vereadores e que ele faz uso 24 horas por dia, 7 dias por semana com ele, que vai à feira, que vai na roça dele, que vai na igreja, ou seja, onde ele for, ele vai com o carro. E ele, pelo que nós já pesquisamos na legislação da Câmara, ele não tem autorização para rodar com esse veículo 24 horas. Ele só pode rodar com esse veículo quando ele estiver a serviço, representando a Câmara, o poder legislativo de Sincero Dantas. Ele vai trabalhar na Câmara, ele pode usar o carro. Ele volta da Câmara, ele pode usar o carro. Vai numa reunião, representar na prefeitura, no órgão, ele pode usar o carro. E o carro pode ficar na casa dele? A princípio, não. Tem que ficar na Câmara. Tem que ficar na Câmara. Ou guardado no local. Então, por isso que tem que ter um motorista para ir buscá-lo e levá-lo. E levá-lo, entendeu? E também faz sentido. E também precisa saber, porque, vejam só, ele é o presidente da Câmara. Ele é o vereador. Ele não é motorista. Também. Também. Tem essa questão. Tem essa questão. E por que ele está dirigindo o motorista? Será que a habilitação dele está de acordo? Será que está de acordo? Mas de todo jeito é assim. O policial militar vai usar arma. Ele tem que estar habilitado a usar arma. Sim.
A Polícia Militar tem um regulamento, a Polícia Civil, a Polícia Federal tem um regulamento dizendo que naquela situação ele pode usar a arma. O motorista, não é todos os policiais militares, por exemplo, que podem dirigir uma viatura. Ele tem que ter a habilitação dele e a corporação autoriza ele a dirigir. Por isso, quando você vê uma viatura passando, você vê quase sempre o mesmo motorista dirigindo. Porque ele é o motorista da viatura. Então, esse fio de estrada, locado à Câmara de Vereadores de Cícero Dantas, há de se ter um motorista, que não pode ser o presidente da Câmara. Então, tem muitas explicações a serem dadas. Agora, atenção à sociedade de Cícero Dantas. Vamos ficar de olho nesse veículo, nessa estradinha, nessa Endurance 2022? Sabe por que é interessante você dizer isso, Adelma? Porque eu vejo a Câmara de Vereadores de Cícero Dantas muito apagada. Você não vê uma discussão em torno de absolutamente debate, né, debate. Debate. Eu vejo ali o João Guilherme naquele esforço. Eu não estou insinuando absolutamente nada, Belardo. Não estou insinuando nada. Só é estranho de que o senhor contabilize só de diário do senhor quase 30 mil em um ano, use um carro pagando quase 4 mil por mês, né? Tudo isso esteja acontecendo e os vereadores tendo conhecimento e ninguém fala nada. Usando o combustível da Câmara 24 horas. Alguma coisa está errada. Eu estou perguntando, e perguntar não ofende, e o senhor pode vir aqui quantas vezes o senhor quiser. Se quiser vir para debater com o doutor Adelmo, pode vir. Se quiser vir sozinho, também pode vir. Olha, Júnior, interessante. Quantas pessoas em Cícero Dantas gostariam de poder, pelo menos, participar dessa licitação e locar um carro nesse valor? Ah, maravilhoso. Tá igual o Limpa-Fossa. Não seria mais fácil? O cara comprar um carrinho por 39 mil e matar 36 por mês? Não seria mais fácil ele abrir uma licitação e dizer, olha, quem quiser concorrer, estou locando um carro, entendeu? Não seria mais fácil, não. Ele vai locar de quem? Da cunhada. Ao pé da letra, se o carro é da cunhada, é do irmão dele. Tem improvidade aí, doutor? Tem, terrível. Terrível. Porque o tipo de licitação que ele fez, tá faltando muitos documentos. Muitos documentos. Ele poderia até dispensar a licitação. Agora, que não contratasse o carro. Carro é falta de decoro. Doutor, nós estamos... Qual é a moral, qual é a moralidade que ele tem para contratar o carro de uma cunhada, do irmão? Porque se é da cunhada, naturalmente é do irmão, que eles são casados. Doutor, peraí, só um instantinho. Nós estamos em 2023, né? Isso. Vai vir uma prestação de conta dele aí agora, né? Já estamos atacando ela. Então, nós estamos... Peraí, se o Tribunal de Contas rejeita essas contas dele... Ele está inelegível. Não tem aquele negócio mais de voltar para a Câmara, né? Ele só vai brigar na Justiça. E na Justiça nós já estamos brigando. Por isso que nós começamos pela Justiça. Num conhecimento do senhor, eu sei que o senhor é ético por demais, essa peça já é suficiente para o Tribunal de Contas ficar de orelha em pé em relação à prestação de conta dele? Com certeza. O detalhe é que o Tribunal de Contas não é um órgão jurídico. É um órgão que se diz técnico. Mas quando você vai ver lá dentro, dos conselheiros, quase ninguém é técnico. São indicações políticas, etc. Certo. Então é basicamente um julgamento político. Certo. Basicamente um julgamento político. Mas de todas as sortes estamos levando a denúncia, a representação ao Tribunal de Contas, tá? Para essa situação, e estamos levando também à Câmara de Vereadores. Tá? Então nós estamos levando essas notícias a todos os órgãos que têm a capacidade de bem julgá-lo. E ele que se defenda. Porque o que nos assusta mais é esse documento do Max. O cidadão não estava. O Fiat Estrada alocado dá falta de decoro por conta da proximidade, de parentesco. Mas e tal. O senhor acha que esse do Max é terrível, né? É contundente, porque nós temos uma portaria no Diário Oficial do Estado da Bahia, onde publicou a exoneração dele. Doutor, há comentários em Cícero Dantas, eu ando muito por lá, de que o presidente da Câmara, Belardo, pleiteia até uma possível candidatura a prefeito da cidade. É o sonho de todo político, né? Se ele está com vereador, já está ocupando a presidência da Câmara, né? Do Legislativo, é natural que ele tenha os sonhos de subir, né? Mas não dessa forma, porque ele já está provando aqui que não tem moralidade para estar no cargo que está, muito menos de prefeito. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Belardo, aí, nego velho, vamos pra cá, né? Pelo menos dizer que
não foi, se equivocaram. Às vezes tem... Não, estão usando de má fé. Não, foi que digitaram errado. Às vezes tem isso, né? Mas aí tem um grande problema. Tem coisas que nós estamos falando aqui que a população não viu, não vê. Nós vimos o documento, botamos no processo e tal. Agora, todo mundo de Sincero Dantas vê ele circulando no fio de estrada. Aí é olho nu, todo mundo viu, todo mundo que vê lá no sábado, no domingo, ele não pode estar usando sábado, domingo, a princípio, o veículo, e o povo Sincero Dantas vê, sabe, não, agora sim o doutor Ademo está falando a verdade, que eu vi, ele parar ali no supermercado, fazer compra e botar a mercadoria dentro do carro. O senhor está se referindo à questão do Max, do Detran, as pessoas não viram, Não viram. Mas a questão do Fiat, que ele está usando, que está sendo pago com o dinheiro dele. Então, quando um munícipe, um cidadão de Cícero Dantas for numa farmácia básica e tiver faltando lá um Doril, vai saber, tá faltando porque o presidente da Câmara tá gastando gasolina no Fiat Estrada, tá pagando, poderia pagar uma mensalidade. Isso é cruel, velho. Mas Júnior, quantas pessoas querem se locomover para ir buscar uma compra, para ir no hospital e não tem dinheiro nem para um mototáxi? É complicado, cara. E aí tem gente que vai à feira, tem que levar a feira na mão, porque não tem condições de pagar um carretozinho para levar em sua casa. E o presidente da Câmara, 7 dias por semana, com Fiat Estrada, usando o combustível e todo o material da Câmara, para ir para onde bem quiser. Ele para numa loja, compra ali um insumo agrícola e vai para sua roça. Porque ele tem uma estrada para conduzir, para levar a mercadoria. O normal, se você procurar, hoje no Brasil, quantas câmaras de vereadores têm veículo utilitário, cabine aberta, carroceria aberta, aliás, carroceria aberta, você praticamente não vai encontrar, Júnior. Se loca carro do tipo executivo. Ele é agropecuarista, tem fazenda? Tem roça, tem a rocinha dele. A rocinha dele. Gosta de andar na roça, entendeu? Então, aí você deixa de ter um carro de 5 lugares, porque imagina, os vereadores querem fazer uma viagem. Você vai pegar esse carro, cabe 5 vereadores, ou 4 mais um motorista. Adamo, quando se fala em Câmara de Vereadores, vem na cabeça do povo o quê? A casa do povo. É a casa do povo. É a casa legislativa, é a casa do povo. É de lá que tem que começar toda a moralidade, porque lá estão os vereadores que foram eleitos pelo povo, que recebem dinheiro do povo para bem fiscalizar o executivo e fiscalizar também o próprio legislativo. Se o vereador que é escolhido, que é pago, esculhamba e faz desgraceiras como essa, nós vamos para onde? Tá rodando quanto lá um salário do vereador, Adamo? Depois a gente comenta esse. Outro dia, outra hora, a gente entra nessa celeuma. Presidente Abelardo, veja só. As denúncias são gravíssimas, né? O senhor precisa, na verdade, o senhor necessita de explicações. Eu estou aqui à sua inteira disposição. Como estou também à inteira disposição do prefeito da cidade, Ricardo Almeida, que teve aí denúncias, e vão vir mais. O João Guilherme esteve aqui, fez denúncias gravíssimas contra o prefeito de Cícero Dantas, e agora o doutor Ademo traz agora essa informação, essa ação popular em desfavor ao presidente da Câmara de Vereadores de Cícero Dantas. Me recordou bem, assim, me lembrou bem uma cidade maravilhosa que temos, Rio de Janeiro. Então, vamos tomar cuidado. E se o quiser vir aqui, os microfones estão abertos. Pode continuar, doutor. Júnior, é bom que se fale também que tem outras empresas da Câmara, contratadas pela Câmara, sob investigação. Então, empresas também chamadas Império. Império e Merlin. Já tenho ouvido essa empresa. O que acontece? Essa Império não é uma contabilidade? É empresa de contabilidade. O que acontece? A proprietária da Merlin é funcionária do proprietário da Império. E o proprietário da Império é contador dessa empresa Dia Santos e de outras empresas também que prestam serviço, não só no município, como também na Câmara. Então isso cheira um pouco a coloio. Então nós estamos o quê? Investigando esses detalhes, tá? Temos que investigar. E quando a gente bota no processo, porque nós já fechamos pelo menos aquele passo, o primeiro passo, já temos a segurança jurídica. Quando a gente tem a segurança jurídica, nós temos duas possibilidades. Dependendo da situação, ação popular ou representação. E em tempo, já podemos dizer que temos representações diversas contra o prefeito de Cícero Dantas, temos representações diversas contra secretários e demais servidores do município de Cícero Dantas. Então, logo chegarão aí
como é que diz, as informações. Doutor Adelmo, veja só, o senhor falou aí da empresa Império, empresa de contabilidade. Existe alguma irregularidade? Eu sei que o senhor é profissional em direito administrativo, porque o senhor conhece a fundo, trabalha com prefeituras e câmaras, o senhor conhece, o doutor Adelmo conhece com uma palma da mão, vive isso dia a dia. É normal que um secretário de finanças de um município e tenha um escritório, seja sócio do escritório, prestando serviço para empresas ligadas à prefeitura, ele prestando conta? Não é normal. Não é normal. Porque pode ser legal, né? Pode ser legal, mas não cheira mal, fica complicado. Se na licitação tiver cláusulas dizendo que todos vão concorrer, todos estão concorrendo de igualdade, e essa empresa vier a ganhar, até, dependendo do certame, se tiver uma disputa e tal, e esse cidadão provar que ele teve qualidade de preço, até passa. Mas não é um caso aqui da Império e da Merlin, porque a Império está contratada por dispensa de estação. Não houve concorrência. Aí direcionou. Não houve disputa. Aí vem a Merlin, que a funcionária é coligada com o proprietário da Império. Dispensa de estação de novo. Aí nós vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a Império tenha 20 empresas prestando serviço a Cicero Dantas. Ela presta serviço a 20 empresas que prestam serviço ao município de Cicero Dantas. Aí a empresa chega e diz: ó, Império, eu tô atrasado esse mês porque eu não recebi da prefeitura, mas o cara é secretário de finanças. As coisas fluem, né? Modificam, muda, entendeu? É o acesso. Aí quem é o proprietário da Império? Então pode dizer quem? Nós estamos... Oi? O senhor pode dizer quem? Da Império é Diego, contador Diego. É de Cicero Dantas. Ele foi citado aqui semana passada, Diego. Diego, contador é Diego, entendeu? Diego. Tá lá o nome, prestou conta. E aqui é prestação de conta, nós não estamos eu tô querendo dizer a ele que ele também tem espaço aqui na Jeremab FM para ele vir fazer suas Pronto, maravilha. Porque o que chama a atenção aí, aqui nós estamos falando de 3 empresas, Império, Merlin e a Dia Santos. Mas tem outras empresas que também foram contratadas por dispensa de estação. Nós temos 2 escritórios de advogados. E o senhor está juntando peças e provas mais para vir trazer com mais propriedade. Investigando, que vão gerar outros processos. Entendeu? Esse aqui nós já formalizamos a opinião, já protocolamos, está à disposição do juiz, inclusive com pedido liminar, com pedido de tutela antecipada, e o nosso pedido é para afastar imediatamente o presidente da Câmara, de Cicero Dantas, das funções de presidente. Tá? E também suspender esse contrato com o Fiat Estrada, porque ele é indevido. A reforma já foi feita e aí nós vamos no futuro esperar a sentença pela anulação desse contrato, porque faltou a documentação. E nós temos essas outras empresas que foram citadas, que o juiz vai pedir informação, ele vai se defender e daí vai ter uma decisão. Mas para ele parar de tirar essas diárias indevidas, precisamos que ele seja afastado do cargo, até para que a investigação flua, porque nós vamos precisar de alguns documentos, que a Câmara vai ter que fornecer alguns documentos originais para ser feita a perícia. E ele lá vai dificultar. E essa documentação, o juiz não vai ordenar ele, porque ele não está obrigado a fazer prova contra si. Então... Veja que interessante, ele pode tirar o dinheiro da Câmara e botar no bolso e gastar. Quem está pagando diária é ele mesmo. Né? Esse Fiat Estrada locado, praticamente pagando ele mesmo a locação, porque pertence à cunhada e ao irmão. Bom, então quando o juiz ordena ele que junte no processo a documentação original, que é para efeito de perícia, não vai poder ordenar ele, porque ele não vai estar obrigado, ele não é obrigado a fazer prova contra si, ele é réu, né? Então vai ser ordenado quem? O secretário de administração ou quem faça suas vezes para juntar, sob pena de prisão por desobediência e processo penal. Mas nele não. Nele não, ele não está obrigado. Então nós já tem mais esse detalhe, né? Tem mais esse detalhe no processo. Doutor, o tempo está corrido, agora faltando 5 minutos para as 18 horas, nós temos sessão ordinária hoje na Câmara de Vereadores de Jeremoabo. 5 minutos, o senhor faz as considerações finais sobre esse processo e eu queria saber o que é que o senhor, assim, rapidamente, uma síntese sobre também a administração de Cicero Dantas. Júnior, só lembrando aqui, esquecemos de dizer o seguinte: o réu é o Abelardo, mas também está sendo processado, está sendo chamado no processo a Câmara, o Poder Legislativo, por ser a dona do erário público, né? Pelo menos no ano
Legislativo, ela é a dona do erário. E também a Câmara de Vereadores, ou também a Prefeitura Municipal, também o procurador e o prefeito estão sendo intimados para se manifestar e, se quiserem, acompanhar o processo. Por quê? Porque todo o patrimônio da Câmara, seja veículo, material, dinheiro, pertence à Prefeitura. Então, a Prefeitura há de se ter interesse. Se a gente não chama eles no processo, amanhã ou depois eles vão querer anular o processo, porque não foi chamado. Certo, então, para não ter dúvida, o prefeito vai ser intimado, o procurador do município vai ser intimado, certo, e o procurador da Câmara de Vereadores também vai ser intimado, para, se quiser, defender a Câmara. Então, o processo está totalmente dentro do arcabouço jurídico, está fechado. E agora é tramitar. E vamos tramitar até o fim, com fé em Deus. Bom, com relação à administração de Sincero Dantas, nós já fizemos algumas investigações, certo, e aí nós temos diversas investigações mesmo, por secretarias. A bagaceira é feia. O negócio é feio, né? O negócio é feio, é terrível lá. Acho que até por falta da fiscalização do Legislativo. É aquilo que eu falei no início do programa. No início, até por falta. Porque quando se deixa, bagunça. Quando tem alguém, por exemplo, você entra com um processo desse aqui, 2 cidadãos entram com um processo desse aqui, pronto, chama atenção. Chama atenção, acende os holofotes, todo mundo fica de olho. Mas quando ninguém olha, ninguém vê, o pessoal faz festa. Entendi. Entendeu? E tem muita festa na administração pública do município de Sincero Dantas. Eu não vou poder falar aqui agora, porque muitas das denúncias que já protocolamos estão sob sigilo, está em investigação. Então, ainda não é a hora de dizer, mas não tenha dúvida. Quando chegar a hora de dizer, quando chegar a hora de processar, quando chegar a hora dos processos, nós vamos divulgar e vamos dizer. Por enquanto, a gente vai aguardando aí as autoridades, né, fazerem os seus serviços. Adelmo, eu tenho 3 minutos aqui. Eu queria tirar uma dúvida aqui com o senhor. Veja bem, olha, semana passada, João Guilherme esteve aqui, e João Guilherme é vereador, mas ele não tem, assim, o conhecimento jurídico que o senhor tem. Eu sou um rábula, né? Sou um curioso no direito. De muito tempo. Mas o senhor é advogado. O João Guilherme disse, e mostrou e me provou, eu tenho vídeos, ele esteve em Itabaianinha e verificou uma pá carregadeira, mostrou o número, mostrou tudo, e está aparecendo nas prestações de conta do município de Sincero Dantas abastecimento de diesel dessa máquina. Isso é grave? Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. No caso aí, a gestão pública está fazendo de conta que está gastando com a máquina parada. Ou seja, aí tem diversos problemas, Júnior. A máquina não está prestando serviço a ninguém e está sendo tirado o dinheiro, através do combustível, para terceiros. Então é o seguinte, olha... É ato de improbidade. Então é o seguinte, olha, ouvintes de Sincero Dantas, aí é o dinheiro da merenda escolar dos seus filhos, do transporte escolar, do médico, do medicamento, da limpeza pública, serviços essenciais para o município de Sincero Dantas. Agora, ano que vem, tem eleição. Escolham, né? Como é que vocês vão fazer. Doutor, a população que escolhe. Soberano. A população que escolhe. O voto é soberano. Pelo menos esses 2 cidadãos tiveram a coragem de nos procurar, de nos contratar. Nós somos escritório. Mas pode vir mais, hein? Pode vir mais, e tem mais. Sim, Adelmo. Não esquecendo que todas as pessoas que foram citadas aqui vai ter o mesmo tempo, assim que quiser. Correto. Viu? Corretíssimo. Adelmo, muito obrigado pela entrevista e fique à vontade para suas considerações finais. Bom, Júnior, estamos à disposição conforme o processo for andando, porque nos próximos dias já estaremos sentados no juiz. Onde tiver um juiz substituto por Sincero Dantas, nós iremos atrás. Já passei antes de protocolar essa petição com o promotor substituto por Sincero Dantas, explicamos a ele a situação, mostramos a ele, e quando eu disse a ele que eu ia protocolar ação popular, ele até nos falou: doutor, a gente agradece porque nós estamos aqui com muitos afazeres, tem muita coisa para a gente fazer, e quando esse processo vem para a gente, já vem praticamente pronto, fica mais tranquilo para a gente analisar e encaminhar. Porque o que acontece? Sincero Dantas, por exemplo, o Estado da Bahia tem uma defensoria pública quase que não existe. Então os promotores hoje estão fazendo um serviço de defensoria. Então é muito serviço para pouco promotor. Então nós estamos aí com isso, não só ajudando a população, como também ajudando o Poder Judiciário no todo, o Ministério Público, etc. Ok, muito obrigado.